Imagine só que o Bitcoin se tornou a moeda corrente de um país. O que você acha que vai acontecer? Será que vai melhorar bastante a questão monetária do país? Será que vai dar problema? E aí, qual a sua opinião? Bom, descubra isso nesse vídeo que nós vamos comentar sobre uma experiência real do Bitcoin em um país, logo após a vinheta. E aí, pessoal, você está no canal Ciências e Negócios. Se você já é inscrito, seja bem-vindo novamente ao nosso canal, aos nossos vídeos, aos nossos bate-papos. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça, se inscreva no canal, acesse todas as nossas redes sociais. Eu vou deixar na descrição todas elas. Temos Instagram, temos várias redes sociais, então entra lá, ajude o canal a crescer. Também dê um joinha nesse vídeo, compartilha o vídeo, passa para um amigo seu, um conhecido seu, e ajude a gente a divulgar esses nossos vídeos, esses nossos assuntos. E outra coisa também muito importante, deixe seu comentário. Isso é muito importante, porque é o seguinte, são duas coisas que acabam ajudando: engajamento, obviamente, e também para eu saber a sua opinião. E muitas das vezes também, você colocando isso, você me sugere algum tema, algum vídeo, e eu posso utilizar isso daí para uma próxima gravação, tá certo? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma experiência real sobre a aplicação de Bitcoin. Ou seja, teve um país que tornou o Bitcoin como a sua moeda corrente. E imagina no que deu. Será que foi bom? Será que foi ruim? Então, esse país é El Salvador. El Salvador tornou parte das suas reservas financeiras em Bitcoin. Ele comprou Bitcoin e tornou isso daí oficial de um estado. Então vamos ver os resultados disso. Bom, para ajudar e para ficar mais visual, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui agora. Pronto, eu acho que vocês já devem estar vendo minha tela. Bom, beleza, vamos lá. Então, conforme está escrito aqui, essa daqui é uma matéria que foi publicada no Infomoney e eu achei muito interessante para poder compartilhar isso com vocês. Então, o título é Como estão as finanças de El Salvador após a adoção do Bitcoin. Então, eu vou ler algumas partes dessa matéria com vocês e aí a gente fazer uma reflexão sobre a questão das criptomoedas e algumas coisas que eu já venho dizendo em alguns vídeos que eu fiz sobre esse assunto, que acabaram se tornando reais aqui nessa matéria em que vamos ler aqui. Bom, apesar de inovadora, a medida prejudicou a economia do pequeno país da América Central. Então, o mote dessa matéria foi para dizer que o Bitcoin, apesar de ser uma medida inovadora, os resultados práticos não foram tão legais, e a gente vai entender isso daí, tá bom? Você vê aqui, inclusive, ali, ó, aceitamos Bitcoins, né, livre, rápido e global, né? Interessante, é muito legal. Mas existem algumas reservas aí quanto o Bitcoin, usar ele como moeda corrente. Bom, então ó, aqui, ó, El Salvador adotou oficialmente o Bitcoin como moeda de curso legal em setembro de 2021. Então, assim, quer dizer, já tem alguns meses aí, e já tem alguma experiência, né? Então, ó, nesse meio tempo, o presidente do país, idealizador da proposta, esse Nayib Bukele, também comprou e incluiu no Tesouro Nacional 1.801 unidades da criptomoeda, né, Bitcoins. Deu 68 milhões. Isso é um país pequeno, né? 68 milhões é relevante. Deu 2% da reserva da nação. Então aí a gente já começa com o primeiro passo aí que eu gostaria de destacar. Todas as pessoas que investem em criptoativos, né, e dentre eles o Bitcoin, nunca colocam muitos da sua reserva em Bitcoin, porque isso seria um suicídio financeiro para dizer o mínimo, entendeu? Isso não faz o menor sentido você colocar aí 10, 15, 20% do seu dinheiro, ou mais que isso, piorou, em criptomoedas. Não faz sentido do ponto de vista financeiro,
tá? Porque aqui, e aí vocês vão ver aqui exatamente o porquê que deu esse problema, que é a questão da instabilidade da moeda, que é muito interessante. Então, ó, e ventilou para o mercado que planeja emitir títulos públicos de 1 bilhão lastreados em criptoativo. Então, o lastreio dele por criptoativo, ou seja, o que vai dar garantia se vai pagar ou não, que essa é importante do lastreio, serão os criptoativos. Mas aí tem alguns outros detalhes aqui que eu vou passar com vocês, ó. Bom, com essas medidas ousadas e inéditas, quer dizer, nenhum país fez isso, o mandatário disse que queria atrair o interesse de investidores internacionais e dar sequência à população sem acesso a serviços bancários. Na verdade, isso daí é muito louvável. Eu nem conheço esse presidente, eu não tenho nenhuma opinião favorável ou contra ele. Eu acho que a medida, se a intenção da medida era essa, eu acho uma medida louvável. Agora eu só não acho que ele fez pelo lado certo, né? Ele poderia fazer isso, sei lá, abrindo o país, tentando atrair mais capital externo para o país de algumas outras maneiras, mas beleza, vamos ver o resultado aqui. Bom, a realidade, pelo menos por enquanto, e esse pelo menos por enquanto são dois pontos aí que eu vou trazer isso daí durante essa matéria, tá? Passou longe da expectativa. Então, o que que acontece? O Bitcoin, quem todo mundo sabe, ele deu uma desabada nesses últimos tempos aí, né? Então, assim, vamos supor que daqui a algum tempo o Bitcoin dispare, se torne uma moeda super valorizada, tal. A medida desse presidente aí vai ter uma outra recepção perante a população. É um risco enorme, mas pode acontecer. Entendeu? Ó, e ainda colocou em risco as finanças do país, né? Aqui, ó, em entrevista recente ao Infomoney, o CEO da corretora Binance, né, que negocia criptoativos, disse que daqui a 10 ou 20 anos veremos os benefícios de se adotar uma moeda muito mais forte. Então, assim, esse daqui é o trecho que eu destaco em relação àquele lá, pelo menos por enquanto. Porque é o seguinte, é isso que eu estou dizendo. Se o cenário de futuro fazer com que o Bitcoin se estabilize, torne-se uma moeda estável e uma moeda valorizada, ele vai ter dado o tiro e acertado em cheio. Provavelmente isso vai trazer muitos benefícios para o país. Mas o problema é a insegurança. Daqui a quanto tempo que vai saber? Daqui a 10 ou 20 anos. Eu não sei se lá em El Salvador é uma democracia, mas se for uma democracia, provavelmente ele não estará mais no governo, né? E aí, essas medidas aí, esse benefício, não vai ser muito percebido pela população. Então, isso daí vai ser um problema grande. Mas vamos lá. Falando do cenário, ó. Os títulos de El Salvador com vencimento para 2023 perderam 23% do seu valor desde junho de 2021, mês em que a lei do Bitcoin foi proposta. E a nação luta com risco de inadimplência de 35%. Eles estão em uma espiral da morte, disse o economista Hanke, Steve Hanke, deve ser professor da Universidade Johns Hopkins, em um tweet publicado nessa quinta-feira. O porquê será que os títulos perderam tanto valor? Isso daí é facilmente explicado. É porque é o seguinte, quem investe em título público, o cara quer segurança, certo? Quando você lastreia título público a criptoativo, você está pegando a rentabilidade ruim de um título em relação ao criptoativo, quer dizer, você está diminuindo a rentabilidade e aumentando o risco e muito, entendeu? Porque é rastreado em criptoativo. Então você não vai ter o benefício do criptoativo do negócio valorizar 1.500% do dia para a noite. E você vai ter o malefício que é ele desvalorizar 1.500% do dia para a noite. Quer dizer, o risco é gigantesco, então por isso é que ele desvalorizou tanto, né? E olha que é só 2%, hein? Você já vê o estrago, né? Bom, já a dívida externa de El Salvador está na casa dos 24 bilhões, o que representa 89% do PIB. Quer dizer, o valor aqui pouco importa, a gente não vê a representatividade do PIB. Quer dizer, o cara já basicamente tem um PIB de dívida, né? Um produto interno bruto do país inteirinho em dívida. Quer dizer, o país está muito ruim, né?
e deve chegar a 96% das riquezas até 2026. Quer dizer, é a espiral da morte mesmo. A dívida está crescendo de maneira avassaladora. Quer dizer, realmente a espiral da morte ali se justifica muito, né? Nessa parte da matéria tem uma observação interessante do Isaac Costa, aqui, consultor de regulação financeira e professor do IBMEC, ó. El Salvador não é um país industrializado, pelo contrário, falou, é uma nação periférica no cenário econômico mundial com realidade fiscal frágil, ou seja, com elevados déficits do setor público e elevados graus de endividamento. Então, quer dizer, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o El Salvador é um país muito frágil economicamente. E outra coisa, e ele não tem indústria. A indústria, a parte muito positiva da indústria é que ela consegue gerar um valor agregado para a economia muito alto. Por quê? Ele vai tirar a matéria-prima e dali produzir um produto final. E o ganho de valor entre a matéria-prima e o produto final é um ganho exponencial de valor. Você consegue trazer para a economia um grande agregado financeiro, inclusive geração de emprego e tudo mais. Então, países que têm um setor industrial forte, eles tendem a ser países mais estáveis, né? Por isso que preocupa a situação do Brasil, perdendo indústria, assim, da maneira que está perdendo. Apesar da balança comercial muitas das vezes apresentar assim, é positivo devido ao agro, não devido à indústria, né? Então isso daí é um negócio importante. Ó, então, quando você compra e tem no caixa do seu tesouro um ativo extremamente volátil, esse é o grande problema. Para mim, isso daí é o resumo da matéria toda e é o que eu venho dizendo. O grande problema do Bitcoin, ou de criptoativo de maneira geral, e dos criptoativos, o Bitcoin é o menos volátil, é que ele é extremamente volátil. Como que você vai lastrear a riqueza de um país num ativo volátil do jeito que é o Bitcoin? Quer dizer, hoje o governo tem caixa no Tesouro Nacional aí, sei lá, 100 bilhões. Amanhã tem 2 trilhões, depois de amanhã tem 500 milhões. Isso não faz sentido, entendeu? Então, quer dizer, porque a volatilidade é muito grande, e governo tem que dar estabilidade. Essa é a função do governo. A função das políticas do governo é dar estabilidade para o mercado. Então, isso daí é que fez esse alvoroço todo. Então, eu não acho uma boa ideia de fazer igual ele fez. De repente, você agregar as criptomoedas, os criptoativos ao mercado nacional, não colocando regulação de proibindo você comprar ou vender utilizando, beleza. Mas outra coisa é você tornar aquilo ali como moeda oficial e lastrear o tesouro do país, né, nessa questão. E aí o problema está dito aí. Então, quer dizer, teve até alguns críticos aqui embaixo, ó, eu vou pegar aqui agora. Mas antes, deixa eu só falar essa questão do risco país. Todo esse cenário incerto reverberou nos indicadores de risco de calote do país. O Credit Default Swap, CDS aqui, instrumento para avaliar a capacidade de uma nação pagar suas dívidas, também conhecido como risco país, né? Isso no Brasil a gente conhece bem. De 5 anos de El Salvador, quadriplicou desde setembro, batendo 1945,29 na semana passada, o segundo maior da América Latina. Quer dizer, então, o risco dele não conseguir honrar porque quando você emite título de dívida, você tem que honrar esse título de dívida. Quando você atrela essa a uma volatilidade do jeito que foi feita, o risco de você não conseguir honrar isso é gigante, né? Então vamos lá, críticas aqui que eu ia falar. Ó, o experimento de El Salvador com Bitcoin é um desastre absoluto, quem detinha Bitcoin perdeu 50%. O spread do país está no teto. E o soberano está perto da falência, né? Deviam fazer o impeachment desse aí tá o nome aí, eu não vou
Vou falar aqui, um presidente criminoso que está levando o país à falência. Tem outras pessoas aí, graças a ele, né, a nação pobre de El Salvador agora está ainda mais pobre depois de gastar milhões em Bitcoin, né? El Salvador ocupa a 94ª posição no Índice de Liberdade Econômica. E aqui é o ponto que eu estava falando. Se o objetivo dele realmente era trazer investidores para o país, o objetivo dele era aumentar o grau de investimento internacional, ele poderia fazer muitas outras medidas, e uma dessas medidas com certeza é trabalhar no índice de liberdade econômica, porque o índice de liberdade econômica dele está horrível. E aí o índice de liberdade econômica, para quem não conhece, depois eu posso fazer um vídeo só sobre isso, é um índice que mede a facilidade de se fazer negócios em um determinado país. Para ele estar na 94ª posição, quer dizer, ele tem muito a progredir em muitos aspectos de melhorar, dar mais estabilidade, a melhorar as condições de mercado para trazer investimentos estrangeiros, tá certo? Então eu queria gravar esse vídeo porque com essa intenção de mostrar para vocês uma experiência real de aplicar o Bitcoin como moeda corrente do país ou atrelar isso à riqueza do país. A gente tem aqui uma experiência real que eu acabei de mostrar e viu que o resultado não é aquilo que a maioria das pessoas imagina. País, eles buscam estabilidade. Eu não sou contra Bitcoin, e se eu fosse eu nem colocava no meu canal, mas eu acho que cada coisa no seu lugar. Para mim, como uma moeda ser utilizado aí pelo mercado e tal, ainda vai. Agora, se colocar isso como reserva de valor de países, ainda é muito cedo. A instabilidade e a volatilidade está muito grande. Então, os países, eles têm que ser realmente mais conservadores nessa parte, né? Porque muitas das vezes inovação demais pode levar o país à falência, e com o dinheiro do país não dá para se brincar. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, assistiu até aqui, deixe like, ó. Se você esqueceu de dar o like, eu vou esperar aqui, ó, 1 minuto para você dar o like. Já deu já? Então, beleza. E aí, não se esqueça, compartilhe o vídeo, mostre para os seus amigos, mostre para todo mundo que você conhece e ajude o canal a crescer. Deixe os comentários e nós nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.